Queria que você desse pelo menos 1 ou 2 abraços na pessoa que está do seu lado e fale assim, ó, 2025 de muitas bênçãos para você nesse segundo sábado do ano. Dá pelo menos 2 abraços aí, pode ser na esposa, pode ser no filho. Isso, um ano novo de muitas bênçãos para cada um de vocês. Eu estava muito tenso no primeiro culto. Não é fácil vir pregar aqui na igreja do pastor Fernando, meu amigo querido, que eu amo muito, tenho um carinho muito grande, um grande pastor, um homem de Deus. Obrigado pelo convite. Obrigado, louvor. Olha que coisa linda, hein? Vou ter que levar vocês para a minha igreja, Vila Helena, aqui pertinho, nem que seja num sábado à tarde, para vocês fazerem um programa lá. Recebemos o chamado para virmos aqui para Sorocaba. Estávamos em Hortolândia. E estamos aqui agora nesse novo desafio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Espero que 2025 seja o melhor ano da sua vida com Deus. Porque Jesus está muito perto de voltar. Eu creio que vai ser na nossa geração. Nos nossos dias. E se fosse resumir o meu sermão hoje, eu resumiria numa frase. A crise que a gente está passando no mundo tem que extrair de nós a nossa melhor versão. Mais comunhão, mais profundidade espiritual, mais vontade de trabalhar na igreja, mais dedicação, mais missão. Porque Jesus vai voltar nos nossos dias. E a melhor maneira de esperar a volta de Jesus é construir o barco, é construir a arca, é se envolver na missão. Então eu espero que Deus dê um ano de muitas bênçãos para você e para sua família, seja um ano de muitas vitórias, de muito crescimento espiritual. Deixa eu mostrar um amigo que está aqui comigo hoje, o Renan. Fui pastor dele 7 anos ali na Igreja das Mangueiras, em Tatuí. Hoje ele está me acompanhando. Deixa eu mostrar aqui o Renan, quando ele era pequenininho, eu tirei uma foto dele com meu filho. Meu filho deve frequentar aqui com vocês, ele está comportando, mas vamos morar aqui pertinho da igreja do Campolim. Certamente ele e minha esposa irão frequentar aqui com vocês. Deixa eu mostrar ali, deixa eu mostrar o Renan. Esse é o Renan, levanta aí, Renan. Olha o Renan lá atrás. Junto com meu filho, grandes amigos. Olha ele hoje aqui, tirei a foto dentro da igreja, o Renan, filho de líder, estuda em São Paulo, a família é líder ali na Igreja das Mangueiras, em Tatuí. Seja bem-vindo, viu, Renan? E aqui o meu filho, que está na comportagem, pensa no coração do pai. Passar o Natal, Ano Novo, numa cidade de 12 mil habitantes, lá perto de Criciúma, sem presença adventista. Pai, tá difícil aqui. Filho, fica aí. A vontade imensa de que ele venha para casa. O ano passado ele estava na Argentina, estudando lá, tentando ali passar no vestibular para medicina. Foi o ano que eu menos vi ele. E ele esse ano decidiu ficar aqui por Sorocaba, fazer fisioterapia. Orem pelo Luca, o meu mais novo, está indo por IAESC. O Enzo, então... certamente ele vai congregar aqui com vocês. Essa é uma imagem da igreja que pastoreei por 7 anos, a Igreja das Mangueiras, em Tatuí. Alguns conhecem, uma das igrejas principais ali da publicadora. Eu gosto muito dessa imagem, porque a gente entra aqui, irmãos, para adorar a Deus, mas a gente tem que sair para abençoar as pessoas. A igreja, na realidade, é lá fora. Eu, como ex-jogador profissional, joguei basquete. Meu último clube foi o Clube do Suzano. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Se puder colocar no retorno, eu te agradeço. O último clube que eu joguei foi o Report Suzano. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha trajetória. Um jogador de basquete de São José dos Campos, um professor chamado Josildo. Ele viu o talento que eu tinha. Ele era um ex-jogador da seleção brasileira, mais de 2 metros de altura, pivô. Na época, professor de educação física, ele viu o meu talento e eu comecei jogando em São José dos Campos, no tênis clube, no ano de 87. Depois fui para Jacareí, Trianon.
Depois fui para o Trianon de novo, 89, Mogi das Cruzes, Trianon em 91 e em 92 eu jogava num dos melhores times do Brasil, que era o time do Suzano, um grande time, jogadores da NBA, ex-jogadores da NBA, o Rato, jogador da seleção brasileira, Olívia, Pipoca, era um grande time de basquete. Não está passando. Vê se consegue passar para mim. Aí, esse era o time do Suzano, no ano de 92. E sabe o que é você passar 6 horas por dia dentro de uma quadra, treinando, entre preparo físico... Obrigado. Entre preparo físico, treinamento, 6 horas por dia era a minha rotina ali no Suzano. Eu jogava no time juvenil, mas também jogava, era um dos reservas do time adulto, do time profissional ali do Suzano. Uma grande estrutura, e foi ali que Deus tocou o meu coração. E eu queria mostrar aqui rapidinho para vocês o vídeo, que é o vídeo que estava no YouTube, onde eu conto ali rapidinho a minha história e como é que eu decidi transformar nos últimos 2 anos o meu talento. Eu estou com 28 anos de ministério, mas nos últimos 2 anos que eu me reinventei, porque eu estou entendendo, irmãos, que Jesus está muito perto de voltar e que eu preciso fazer mais. Então esse vídeo vai mostrar aqui um pouquinho para vocês e depois eu quero compartilhar essa breve experiência só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso ministério e do nosso trabalho. Pode colocar. Eu passei boa parte da minha juventude, da minha adolescência, dentro de uma quadra de esporte. Era o meu dia a dia. Eu comecei com 12 anos na cidade de São José dos Campos. Um professor de educação física, que era um ex-jogador profissional da seleção brasileira, o professor Josildo, viu meu talento, pediu para os meus pais para eu fazer o teste, e eu passei com 12 anos e comecei a jogar. Ali tive o prazer de jogar junto com o Rato, jogador da seleção brasileira, Olívia também, jogador da seleção brasileira, o Rock Smith, um ex-jogador da NBA. E no ano de 92, eu já estava no Report Suzano, um dos melhores times do Brasil. O pastor Ronaldo Arco era o pastor de Suzano e ele foi muito sábio para me pastorear. Marcou um dia de almoçar na casa dele, foi me visitar, me entregou literatura, mas eu acho que o ponto que mexeu muito comigo foi quando marcamos de jogar 1 contra 1. No basquete tem ali 2 contra 2, 3 contra 3, mas jogamos ali 1 contra 1. E aquele jogo foi um jogo diferente, porque eu não lembro de nada do jogo, mas eu lembro que após o jogo ele falou muito forte ao meu coração. Ele se importou comigo, ele me pastoreou, ele cuidou de mim e me ajudou no momento mais difícil da minha vida, que era o momento que eu estava passando aos 18 anos, no auge da minha carreira. O pastor Ronaldo Arco foi um instrumento de Deus, sem dúvida alguma, para ganhar o meu coração para Jesus. Fui para o colégio, decidi fazer teologia e depois de 26 anos de ministério, eu decidi usar o meu dom, o meu talento como meu ministério. Eu me deparo agora com esse projeto, meu talento, meu ministério. Vou usar a experiência do basquete para tentar alcançar crianças para Jesus. Foi então que iniciamos o sonho. No dia 19 de junho de 2023, nós começamos o projeto ali na escola do Jardim Minda, com 90 crianças. O diferencial do nosso projeto é que sempre antes dos treinos, a gente tinha um espaço para meditação e oração. Nessas meditações, sempre procuramos falar de Deus, dos valores morais, dos princípios da palavra de Deus, da honestidade, da educação esportiva também, o respeito dentro da quadra, a lealdade, a disciplina, saber perder, saber controlar as emoções. E como resultado, muitos alunos estão estudando a palavra de Deus junto com as suas famílias. Muitos alunos já foram batizados, graças a Deus. E muitos estão no Clube dos Desbravadores e já estão congregando e frequentando a igreja. Ouvir da diretora, por exemplo, foi um presente para nós. Pastor, esse projeto fez a diferença na nossa escola, os alunos estão diferentes, a escola está diferente, menos brigas, menos confusão.
Então, louvado seja o nome de Deus por esse ministério ali. Até aí, deixa eu mostrar mais algumas fotos. É um projeto... Durante o ano de 2023, de julho de 2023 e o ano de 2024 inteiro, trabalhamos ali com mais de 100 crianças. Detalhe do projeto, tá lá o convite. Eu liderei 2 escolinhas, a de basquete e de vôlei. Minha praia não era vôlei, eu tive que aprender a dar aula de vôlei também. Virei professor de escolinha para ganhar crianças para Jesus. Um bairro desafiador, muitas crianças carentes, e ali uma rotina de treino com as crianças da comunidade, crianças carentes, muitas precisavam de cesta básica, roupa, tênis, iam treinar descalços. É um trabalho que fizemos para honra e glória de Deus. Passar aqui rapidinho, só para terminar mostrando aqui o trabalho. Queria que vocês orassem. Sonhamos fazer isso aqui em Sorocaba. Eu cuido de um bairro dentro do meu distrito, que para mim é o maior desafio. São 100 mil habitantes. E eu tenho uma igreja de 40 membros, que é o bairro do São Bento. Para mim, o maior desafio do meu ministério, esse distrito, Vila Helena. Gostaria que vocês orassem. Sonhamos fazer esse projeto aqui. E lá em Hortolândia eu tinha psicólogo na equipe do NASP, eu tinha médico na equipe, eu tinha fisioterapeuta, eu tinha professor de educação física. Então é um projeto que acontece aos domingos, montamos equipes e trabalhamos com a comunidade para ajudar as pessoas. Experiência pessoal, quando eu jogava com 17 anos, eu fui jogar na cidade de Itu, e tivemos um grande problema e um grande incidente. A quadra foi invadida e fomos linchados, 4 jogadores. E mais eu. Eu escapei ileso, mas 4 jogadores tiveram um trauma muito profundo. 2 tiveram que ir para o hospital para levar pontos no rosto. Como é que aconteceu? Quando Itu foi jogar em Jacareí, o ônibus deles foi quebrado, a torcida hostilizou muito os jogadores de Itu e a gente já sabia quando vinha para Itu que ia ter problema. Quando terminou o primeiro tempo, fomos para o vestiário. Voltando para o segundo tempo, um jogador da nossa equipe revidou a provocação da torcida no túnel, e quando ele revidou as provocações, a torcida desceu. 2.000 pessoas. Quando ele bateu no torcedor, ele levou o time de volta para dentro do vestiário. Só que eu e mais 4 jogadores estávamos no meio da quadra e não vimos a agressão. De repente a gente viu a arquibancada descendo. Eu escapei, corri rápido para o vestiário, mais 4 jogadores foram linchados. Chegamos no vestiário, aquele clima de funeral, de choro, jogadores chorando, sangue. Um clima horrível. 2 tiveram que ir imediatamente para o hospital. E o técnico olha para nós e diz assim: tomem banho, nós vamos embora. Não voltamos para o segundo tempo. Tomamos banho, tudo prontinho para ir embora, para sair do vestiário, escolta policial. De repente, o árbitro entra no vestiário e diz assim: vocês têm que voltar para o segundo tempo. Chamamos reforço policial, isolamos metade do ginásio, então por onde vocês vão sair, o túnel, não vai ter torcida, vocês têm que voltar para o segundo tempo. E aí, queridos, o nosso treinador, ele fez uma das preleções mais duras, mais fortes. De todo o período que eu joguei, eu nunca tinha visto nada igual. Ele pegou uma cadeira que tinha dentro do vestiário, de madeira, ele quebrou a cadeira, ele estava com muita raiva. Ele estava muito indignado, ele tentou argumentar com o árbitro: nós temos 2 jogadores no hospital, o meu time está abalado, eu não tenho condição de voltar para o segundo tempo, não dá. Olha o clima dentro do vestiário, olha, os meus jogadores estão chorando, eu tenho 2 jogadores no hospital, por favor. Mas aí o líder da federação ligou e disse: ou você volta, ou é WO. E aí então ele faz um apelo para nós voltarmos para o segundo tempo e jogarmos o melhor jogo da vida. E a gente voltou para o segundo tempo e jogamos diferente. As vaidades, as distrações. Sabe,
Às vezes no basquete tem assim aquele negócio de ego, né? Não, eu quero ser o cestinha da partida, eu quero ser o melhor jogador, o MVP. Acabou tudo, as vaidades, os egos. A gente jogou a melhor partida da vida, porque o técnico fez um apelo para nós. Joguem pensando nos 2 jogadores que estão no hospital. O juiz vai apitar a favor deles. Não caiam na cilada de ficarem reclamando com o juiz. A torcida vai hostilizar vocês. Joguem diferente. E eu posso resumir tudo isso numa frase. A crise que a gente estava passando tirou o melhor de nós. E a gente voltou. Lembro direitinho, ganhamos 17 pontos. E quando faltava 5 segundos para acabar o jogo, a gente já queria correr para o vestiário, com medo da torcida descer de novo e nos pegar. Por que a gente jogou diferente? Eu queria que vocês repetissem essa frase comigo. Grandes crises, grandes oportunidades. Vamos falar juntos. Grandes. Quer ver um exemplo em Ellen White? Quando ela vai para a Austrália, com 64 anos, a Igreja Mundial fala assim, ó, vai para a Austrália. Foi fácil para ela ir para a Austrália. 10 anos viúva. 1 ano para jubilação. Deus manda ela para o outro lado do mundo, uma igreja com 700 membros apenas, Austrália e Nova Zelândia, uma viagem difícil. Ela não vai reclamando. E detalhe, ela ora para Deus e Deus não responde se ela devia ir ou ficar na América. Mas na crise, viúva, 64 anos, ela tira a melhor versão dentro dela. E é o período que ela mais produz para a igreja. Se você ler a biografia de Ellen White, na Austrália foi o período que ela mais escreveu e mais produziu. E abençoou aquele país, aquele continente. Ela podia ficar reclamando. Mas na crise, ela viu uma oportunidade. Olha o exemplo de José no Egito. A crise, escravo, prisão injusta. E ele se reinventa e se torna o governador do Egito. A crise abriu uma oportunidade. Olha José. Olha Daniel, perdão. Escravo, levado cativo para a Babilônia, mas ele decide na crise, o sistema, olha para mim, é muito importante você entender isso. Na época de Daniel, o sistema da igreja, a organização falhou. Deus não podia mais contar com a instituição falhou na época de Daniel. Estava em crise, em ruínas o templo, o povo é levado cativo para a Babilônia e Deus levanta um homem. E através dele, quando ele sai da cova dos leões, e o rei Dario assina um decreto que todos temam diante do Deus de Daniel. Sabe o que estava acontecendo ali? O evangelho estava sendo pregado para o mundo todo, em um único dia, através de um homem chamado Deus. Precisa da estrutura da igreja? Nos dias de Daniel, a estrutura da igreja tinha falhado. A instituição, Deus não podia mais contar com ela. E Deus levantou um homem. Porque grandes crises são grandes oportunidades. Olha na vida de Jó. Crise material, perdeu tudo que ele tinha. Crise emocional, 10 filhos, ele leva para a sepultura, enterra 10 filhos num dia. Crise na saúde. Crise no matrimônio, amaldiçoa Deus e morre. Crise social, os amigos viram as costas para ele e o julgam e o condenam. E ele se reinventa, capítulo 42, verso 10, e Jó orou pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó. E ele teve tudo em dobro. Porque quando a gente passa pela crise, nós temos uma nova versão dentro de nós. Eu quero dizer para você, queridos, que agora aplicando para a parte espiritual, que nós estamos vivendo uma crise e essa crise vai se aprofundar. O que aconteceu agora em Los Angeles, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul.
Leia o post do pastor Odailson recente, onde ele fala das 12, o que aconteceu no mundo, janeiro, fevereiro, março, abril, 200 tragédias no mundo em 2024. 2024 foi o ano mais quente do mundo, da história do planeta Terra. É como se a Terra estivesse dizendo assim para a humanidade: não vai dar mais tempo, vocês não estão cuidando de mim, não vai dar mais. E há um vídeo que eu queria que vocês assistissem, que resume tudo isso, e depois vamos para a Bíblia, de um homem que é um homem independente. Ele é o diretor-geral das Nações Unidas, da ONU, Andrade Gutierrez. Olha o que ele diz, queridos, é 1 minuto apenas, mas veja se nós também não estamos vivendo uma crise. E essa crise não é só na natureza, ela é moral, é na família. Os valores morais estão sendo jogados por terra, os casais casando, trisal, quadrisal. O mundo mudou. As redes sociais destruindo as crianças cada vez mais prematuramente. O mundo está complicado. As guerras, até quem não acredita em Deus está percebendo que alguma coisa estranha está para acontecer. E é a volta de Jesus. O mundo caminha para a volta de Jesus e uma crise está instaurada no nosso momento. Coloca lá o vídeo. Olha como o mundo está complicado. 1 minuto. The jury has reached a verdict. And it is damning. This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises. It is a file of shame, cataloging the empty pledges that put us firmly on track towards an unlivable world. We are on a fast track to climate disaster. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of 1 million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies. We are on a pathway to global warming of more than double the 1.5 degree limit within Paris. Some government and business leaders are saying one thing but doing another. Simply put, they are lying. And the results will be catastrophic. This is a climate emergency. Climate scientists warn that we are already perilously close to tipping points that could lead to cascading and irreversible climate impacts. Estamos próximos de algo irreversível que a natureza está dizendo para nós. Mateus 24 diz assim, aqueles que trouxeram a Bíblia e quiserem acompanhar, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O mundo está muito perto da volta de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé. Eu não tenho dúvidas de que vai ser nos nossos dias, vai ser na nossa geração. Ellen White fala dos incêndios. Eu mostrei no primeiro culto, eu cortei agora por causa do tempo. Incêndios de grandes proporções, inundações, cidades seriam invadidas pelo mar, destruídas pelo mar. Terremotos, epidemias, guerras. Nós passamos um período de pandemia. Foi difícil, né? 6 meses a igreja fechada, sem poder ir para a igreja. Você já imaginou um cenário de pandemia de novo? Guerra no Brasil. Os mares, o mar invadindo as cidades. Inundações. Incêndios de grande proporção. A natureza está mostrando que o planeta está entrando numa cascata será irreversível. A moral nunca caiu tanto. Antigamente os pais chegavam em casa, conversavam com os filhos. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha computador. Bênção pai, os filhos tremiam diante da autoridade do pai. Bênção pai, bênção mãe. Essa praga
Hoje já não tem mais bênção, pai, é bênção celular, bênção isso, bênção aquilo. Acabou o respeito dentro da família. Satanás inventou, queridos, é o texto que eu quero mostrar para vocês. Olha esse texto. Deixa eu chegar lá. 2 textos me fizeram preparar esse sermão no 2º sábado do ano. Esse aqui, ó. Esse é o primeiro. Satanás não está brincando de ser diabo. Ele tem uma mente de um estrategista, de um jogador de xadrez. Ele está estudando a mente humana, a característica da mente humana. Ele sabe aonde ele vai influenciar você, atacar você. O seu ponto fraco, aonde você é vulnerável. Ele conhece você. Não fui eu que escrevi isso. Isso é a mensagem de Deus para nós. Há uma mente estudando a mente humana. E essa mente, ela foi criada por Deus. Por milhares de anos, Satanás tem estado, a fazer experiências com as características da mente humana. E aprendeu? Sabe o que está acontecendo hoje? Eu vejo às vezes na minha igreja, garotos jogando no sábado dentro da igreja. Meu filho, amigo do Renan, 15 anos, pai, todo mundo no clube tem, na escola tem. Pai, eu vou para o Campuri, pastor pede para a gente ligar a lanterna do celular. Todo mundo tem celular. Só eu que não tenho, o senhor não me ama. Para piorar as coisas, ganhou no sorteio do Colégio Adventista um iPhone. Tivemos que vender o iPhone, negociar com ele e falar: filho, você vai comprar uma mesa de ping-pong, vai comprar uma bicicleta, você não vai ter celular. Demos com 15, quando ele foi para o IAESC. E nos arrependemos muito de ter dado com 15 anos. Como nos arrependemos. Satanás tem estudado. Porque ele é mau. Ele quer destruir os nossos filhos. E tem pai que está brincando. Não está fazendo culto familiar. Todos os dias. Não está protegendo os filhos. O ano passado foi o ano que eu mais vi tentativas de suicídio. De meninos e meninas. Dói. Você viu uma menina cortando seus braços com 12 anos? Porque ele tem feito estudo na mente humana. Ele aprendeu a conhecer a mente. Aonde ele vai atuar. As crianças acordam hoje, o dedinho já começa a puxar para cima. Por que não puxa a Bíblia para cima? Por que tem que ficar jogando a tela para cima? Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na família, no mundo, na sociedade. Jesus vai voltar, irmãos. Porque assim como foi nos dias de Noé. E Deus quer que no momento da crise, a gente tenha a melhor versão da nossa vida. Porque grandes crises são grandes oportunidades. Eu falei da minha vida, o melhor jogo que nós jogamos, nos reinventamos dentro da quadra, as vaidades acabaram, o egoísmo acabou, a gente se uniu para jogar o melhor jogo. Ellen White também, José, Daniel, Jó. Por que a gente não está jogando o melhor jogo da nossa vida hoje, se os sinais estão diante de nós? Por que a gente ainda está brincando de ser cristão? Era para a gente estar vendo os sinais lá fora. Era para a gente estar fazendo mais. Sabe por que eu fiz esse projeto da escolinha há 2 anos? Eu tenho 28 anos de ministério, porque eu estou enxergando que a gente está chegando no final. E que se eu não fizer mais, Deus vai cobrar de mim. Por que você não usou o seu talento, o seu dom, para levar mais pessoas? Pensa que era fácil, todo domingo à tarde, das 2 às 6 da tarde. De manhã ia para o clube. Saía do clube, já emendava a escolinha de vôlei e de basquete. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o segundo texto. Esse aqui é mais duro ainda. Esse aqui, ó. Perdão, tá aqui, ó.
Sabe o que ela está dizendo aqui para você, irmãos? Estou indo para o apelo agora. Tem muito adventista pensando que quando a crise chegar, agora eu vou me consagrar a Deus, agora eu vou ser fiel, vou guardar o sábado corretamente, vou ser fiel nos dízimos e ofertas, vou trabalhar mais para Deus, vou me comprometer mais com a igreja. Deixa a crise grande se instaurar primeiro. Sabe o que ela está dizendo aqui? Não vai dar tempo. Se eu não conseguir hoje, vai ser muito parecido com o dilúvio. As pessoas que correram para a arca, para Noé abrir a arca, não deu tempo. Por quê? Porque durante 120 anos, elas zombaram de Noé. Pensa que é fácil para a gente como pregador vir aqui pregar um sermão desse, no começo de ano, segundo sábado de janeiro. Mas eu sinto uma urgência. Nenhum de nós deve esperar que quando as últimas grandes crises, eu vou mudar a palavra prova por crise. Não devemos esperar que quando as crises grandes surgirem, eu diga assim, agora eu vou me consagrar, agora eu vou fazer minha entrega completa para Deus. Não. Absolutamente, este espírito tem de ser desenvolvido todos os dias. Tem que ser uma rotina sua hoje. Acordar de manhã, entrar na presença de Deus. Eu quero dizer que, deixa eu ver aqui, eu quero também falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. São 2 aspectos que eu queria terminar o meu sermão. A crise, ela tem que tirar 2 aspectos de nós, para a gente ter uma nova versão em 2025, 2026, mais consagração e mais união. Vamos falar juntos? Mais consagração e mais união. Eu tenho falado nas minhas igrejas, irmãos, se já foi tempo de a gente brigar na igreja, ter picuinha dentro da igreja, esse tempo, agora não dá mais tempo. Meu irmão trabalha 15 anos na Novo Tempo, hoje é o capelão da Novo Tempo, 13 anos na escola bíblica. Irmãos, tem uma multidão lá fora, anjos da esperança. Por que essas pessoas não estão entrando aqui na igreja? Olha o que o pastor Bulhon ele escreve. Se Deus é amor, esse livro, o pastor Ted Wilson, nosso presidente da Igreja Mundial, pediu para o pastor Bulhon escrever para a igreja, todos envolvidos na missão. E é uma pergunta, se Deus é amor, vamos falar juntos? Qual é a igreja de Deus? Na terra. Olha a resposta, é um beliscão em nós. A igreja de Deus é a igreja? E a pergunta que eu faço somos a igreja do amor? Estamos jogando o melhor jogo da nossa vida na questão da união? De nos amarmos de verdade, trabalharmos para Deus de verdade, de nos levantarmos como a igreja de Deus no tempo do fim, de parar com as vaidades, com as picuinhas, de a gente se amar de verdade, uma visita entrar aqui dentro, receber 10, 15 abraços, vários convites para o almoço. Somos a igreja do amor? É o amor a nossa principal característica? Ou não somos a igreja ainda do amor? Por que não somos? Se a crise está aí. Há uma frase que diz assim, as crises vêm para mostrar quem? Não ouvi. Quem é? Quem é quem? Eu tenho entendido, irmãos, 2024 foi o ano que eu mais preguei sobre a volta de Jesus. Completei 2024, 50 anos de idade, 28 anos de ministério. Eu creio no meu coração que vai ser nos meus dias. O mundo não vai durar muito. Mas eu quero chegar um dia lá no céu e olhar assim para Jesus e falar, Senhor, eu despertei. Eu entendi os sinais. Eu entendi que a crise se instaurou e eu tive, com a tua ajuda, a minha melhor versão. Culto familiar, eu levei a sério. Culto individual. Deus, eu usei os meus dons. Eu me dediquei na igreja. Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu creio, queridos, que nós precisamos ser a igreja do amor. Que o amor seja a nossa principal característica. Posso descer um pouquinho aqui? Só um pouquinho.
Tem algum problema? Só um pouquinho. Somos a igreja do amor. É o amor a nossa principal característica. Minha sogra, passa aí para mim, eu acho que é o próximo. Ela passou por uma grande crise, que foi a morte do seu esposo depois de 54 anos de união. Um grande pastor, pastor Paulo Montanari. Meu sogro era aquele homem, pastoreou igrejas muito difíceis, longe, sabe, igrejas 400, 500 quilômetros de distância, uma igreja da outra, Mato Grosso. Foi pastor lá no Mato Grosso, sem terra, igrejas muito grandes, um pastor visitador, um pastor construir igreja, um pastor que amava. Ele veio para a igreja, um dos poucos casos no Brasil que foi ordenado por ser comportor e líder de comportagem. A igreja reconheceu ele e o ordenou para o ministério sem ter feito teologia. Poucos casos no Brasil. Um grande homem, morava em Tatuí, no período que pastoreamos ali. Me apeguei muito a ele, mas ele tombou. Lutou 13 anos com câncer. E 2024, queridos, quem sabe tenha sido o ano mais difícil da vida da minha sogra. Em um ano, ela vai todos os sábados ver ele a tumba dele, todos os sábados. Ela vai lá, ela senta na lápide, ali, olha, ela plantou 4 rosas nas extremidades, ela fica ali podando as rosas, conversando. Todos os sábados, quando ela volta da igreja, ela passa lá no cemitério. Eu nunca vi um luto assim. Tanta dor, ela chora todos os dias. Mas grandes crises são grandes? Eu vejo ela fazendo mais trabalho missionário do que nunca. Amando as pessoas, dando estudo bíblico com 80 anos de idade. O lixeiro passa, ela dá estudo bíblico para o lixeiro, ela entrega panetone, estudo bíblico, livro missionário. É uma mulher ganhadora de almas. A crise fez ela se reinventar. Hoje passa mais um. Eu acordei cedinho para vir para cá. Estava ela lá estudando o sermãozinho dela para pregar. Acordou 6 da manhã. Eu já estava acordado, estudando. Ela acordou, foi lá estudar comigo. Oramos juntos. Ia pregar hoje, 80 anos de idade, num grupinho. Nesse grupo ela paga um obreiro bíblico, que o esposo já pagava. Ela continua ajudando um obreiro bíblico, salário integral. Porque o coração dela está o quê? Jesus vai voltar. Eu preciso fazer mais. Meu apelo, queridos, que essa crise que a gente está vivendo faça de nós a nossa melhor versão. Mais Deus, mais comunhão, mais profundidade. Não dá tempo mais de a gente ser aquele cristão. Não, acordou de manhã, primeiro Deus de verdade, profundidade, Bíblia, lição, espírito de profecia. Tá lá, irmãos, eu tô lá na casa dela alguns dias, atendendo, que ainda não conseguimos mudar para Sorocaba, e Tatuí é mais perto. Eu vejo lá o local dela, do culto individual dela. Todo dia, o local que era dele, ela tá lá fazendo o culto dela todos os dias. Eu vejo o encontro dela, a lição dela toda marcadinha. É uma mulher ganhadora de almas, está andando com limitações, precisa pôr uma prótese aqui, mas é uma ganhadora de almas, que a vida dela é a igreja. Ama as pessoas, ama dar estudo bíblico, compra todo mês 5 cestas básicas para ajudar as pessoas. Pergunta para você: como você está nesse começo de ano? Como é que está a sua vida com Deus? Está lendo sua Bíblia todos os dias? Está se apegando a Deus? Que deu, Bruno? Vem aqui, Bruno. Vem aqui do meu lado, depois você sobe.
Bruno cantou uma música linda, linda, me tocou muito no primeiro culto, ele vai cantar de novo. Vou fazer um apelo diferente aqui. Se alguém, eu sei que é complicado esse negócio de vir aqui à frente, mas se alguém aqui hoje que sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração, quer pedir para Deus em 2025, Senhor, me ajuda a me consagrar mais, me ajuda a levar mais a sério a minha vida espiritual. Eu tenho cochilado, não estou levando a sério como deveria, me ajuda a levar mais a sério a minha comunhão individual. O culto familiar, Senhor, me ajuda a me envolver mais na igreja. Porque grandes crises são grandes oportunidades. Jesus vai voltar nos nossos dias. Eu posso ter em 2025 a minha melhor versão de pai, de esposo, de cristão. Porque Jesus vai voltar na minha geração e eu preciso me reinventar. Quando eu entrei naquele jogo no segundo tempo, eu entendi que grandes crises são grandes oportunidades e nós estamos tendo uma oportunidade. Jesus está dando para nós uma oportunidade de 2025 fazer o melhor ano da nossa vida. Não ouvi um amém? Pode ser ou não pode ser? Porque ele vai voltar muito em breve. Não me explico, mas eu sinto isso. Que o mundo está ficando complicado. Não dá vontade mais. Está difícil. E os sinais estão aí diante de nós. Pega esse gancho da crise que eu preguei aqui hoje. Estuda mais sobre esse assunto. Leia mais o que Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, o Grande Conflito. E se levanta diferente. Aproveita essa oportunidade que Deus está dando para a gente se reinventar e fazer mais. Se você quer uma oração, pedindo para Deus essa consagração, essa entrega total, nesse começo de ano, vem aqui para orar por você. Se você quer uma entrega completa, Senhor, me ajuda. Eu não estou bem como deveria estar. Eu preciso colocar Deus mais forte na minha vida. Vem aqui para a gente orar. Ou fique em pé aonde você está. Esquece o passado. Cristo hoje te quer salvar. Ele recebe o fraco. Ele te estende a mão. Sua verdade traz vida. Em Jesus acharás salvação. Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada.
lá no céu acharás teu lugar. Ele te chama depressa. Vem, vem sem mais demorar. Cristo te faz a promessa. Haverá novo céu, novo lar. Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Não importa o passado, sua graça é maior. Cristo hoje quer dar salvação. Ele recebe os pecadores. Ele veio salvar, resgatar quem perdeu. Oh, quanta graça do céu revelada. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Cristo te recebe e te dá o seu perdão. Quero chamar o Renan, aqui do meu lado, representando os jovens que estão nos visitando, e eu quero chamar um jovem da igreja, corajoso para vir aqui só para orar. Qualquer jovem. Pode vir. Tem um jovem bonito aqui, os dois ali, vem aqui. Um dos dois, vem os dois. Vem aqui. Só para orar. Isso, vem aqui. Fica aqui. A gente veio hoje conversando no carro. Fui pastor dele quando ele tinha 4 anos de idade, dos 4 aos 11, dos 5 aos 12. Qual é o seu nome? Cauê. Fiquem aqui. Quero orar de forma especial por vocês jovens. Deus fortaleça vocês. Cuidado. Entenderam a mensagem de hoje? A crise tem que tirar a nossa melhor versão. Mais comunhão e mais envolvimento com a igreja. Deus deu dons para vocês. Usem esses dons para apressar a volta de Jesus. E usem cada vez mais. A melhor maneira de esperar a volta de Jesus é construir a arca. E construir a arca é se envolver na pregação. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque grandes crises são grandes oportunidades para termos a melhor versão de cada um de nós. Mais espiritualidade, mais comunhão, mais consagração, mais entrega completa hoje. Ajuda-nos, ó Pai, que seja um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muito crescimento espiritual. Não deixa a gente falhar naquilo que é mais importante, nosso culto individual, nosso culto familiar, o nosso envolvimento na igreja. Tira de nós as distrações, as vaidades, nosso orgulho, e nos dê, Pai, um ano de bênçãos ao Teu lado. Abençoe muito essa igreja, o pastor Fernando, sua esposa, cada líder dessa igreja, que essa igreja brilhe com poder nessa região. Em Sorocaba, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai.